Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso Fundamentos do Conservadorismo. Beleza, vou esperar que o nosso caro professor Henrique Lima entrar, vou chamá-lo para a aula. E nós faremos a mesma dinâmica da primeira aula. Eu vou desabilitar os comentários durante a aula dele e, faltando ali uns 10 minutos, eu abro novamente os comentários para vocês fazerem os comentários ou tirarem dúvidas. Combinado? Grande Eduardo Melo, coordenador, nosso aqui também é um idealizador aqui do Brasil Expulvere, Matheus Godoy. Vamos aguardar aí o nosso Gus. Boa noite, Gus. Duda, a live ela ficará salva no grupo do Facebook e no Telegram. Para as pessoas que se inscreveram no curso, é gratuita a inscrição. Então, quem está inscrito entra ali, é adicionado ao grupo do Facebook e a aula ficará salva lá. Ela não ficará salva aqui no Instagram. Sei que hoje parece que hoje é o segundo dia do especial de Natal aí do Brasil Paralelo. Tem uma baita audiência, né? Mas teremos aqui pelo menos um grupo aí de alunos para seguir com o nosso curso. Por nada, Duda. Lembrando, pessoal, eu já vou fazendo uns comentários aqui para quem não viu a primeira aula, enfim, para quem ainda não tem clareza do que se trata, né? O Brasil Expulvere tem como proposta gerar um movimento para um estudo aprofundado, um estudo mais metódico do que é o conservadorismo. Nós estamos realizando este curso, Fundamentos do Conservadorismo, com vários professores renomados, professores que têm estudado o tema conservadorismo sob diversas perspectivas, diferentes perspectivas já há muitos anos. Então são pessoas que têm um gabarito para falar do tema. A primeira aula do nosso curso foi com o professor Rafael Nogueira. Hoje a aula com o Henrique Lima. E a nossa proposta é que, de fato, nós geremos este movimento, este ambiente para um estudo continuado, permanente, para que o conservadorismo não se torne ou não permaneça, né, porque já em alguns aspectos, em alguns contextos já se tornou uma coisa meramente ideológica, né, como se fosse uma lacração com sinal invertido, né? A ideia não, nossa ideia é que estudemos os autores balizados, os grandes nomes do conservadorismo, tanto aqui no Brasil como de outros países, para que nós tenhamos esta solidez e que passemos a ser mais escutados, né, que essa palavra conservadorismo deixe de ser um xingamento ou motivo de piada, como muitas vezes é, infelizmente, em diferentes contextos. Estou esperando aí o nosso grande Henrique Lima entrar. Eu vou até ver se eu mando aqui o convite para ele. Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje, um tema muito relevante, é uma aula introdutória, é uma aula mais esquemática, porque o tema é muito vasto. O tema da aula é a herança filosófica ocidental. Então, o Henrique chegou aí, e aí o objetivo é mostrar a importância
da nossa herança filosófica do Ocidente para o conservadorismo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então vamos... Henrique, eu já te mandei aí o convite, veja se você consegue verificar aí. Acho que você tem que apertar ali aquele botãozinho com um rosto, uma coisa assim. Ele não está conseguindo participar. Vamos ver aqui. Vou mandar outra vez. Pessoal, geral, às vezes o Instagram tem esse problema. Caso não dê certo, eu fecho a live e abro novamente para que ele possa, para que ele consiga entrar. Henrique, veja se você consegue pedir a solicitação para participar. Veja se você consegue fazer a solicitação para participar. Eu vi aqui. Boa noite, Silvia. Aí. Agora sim. Seja bem-vindo. Boa Sim. noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, meu caro. Espero que esteja tudo bem aí com você e com sua família. Graças a Deus e contigo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem também, graças a Deus, apesar desse ano grotesco, né? Esse ano, mas Pois é. um ano de muitas bênçãos também, acho que para muitas pessoas. Nós teremos aí mais uma filhinha e, Graças a Deus. Deus seja louvado. e essa notícia aí de novos bebês tem chegado de todos os lados, né? Maravilha. Então, meu caro, eu já fiz aqui uma breve contextualização aqui, né? Segunda aula do curso. Já expliquei o tema da aula, já falei para o pessoal que eu vou desabilitar os comentários para que a gente não fique disperso, para que você principalmente não fique disperso. E aí no final, faltando ali uns 10 minutos, eu abro novamente para que as pessoas possam tirar as dúvidas. Então, pessoal, o Henrique já é um amigo de alguns anos aí, já nos conhecemos. Ele é casado, pai de família, católico, catequista, professor de filosofia do direito, membro do Ministério Público e talvez alguns de vocês conheçam ele também de várias palestras e formações que ele tem dado aí no Brasil a respeito do tema ideologia de gênero, tema pró-vida e assuntos anexos, né? Então já é uma figura conhecida e, como eu comentei aqui, também professor de filosofia, é um dos alunos das antigas do professor Olavo também, né, Henrique? É isso Já aí. é da primeira leva ali da época do Isso. Trotskij ainda, né, eu acho, né? Sou aluno do professor Olavo desde 1999. Aí, pessoal. Então é alguém aí com uma bagagem muito grande, tem muito para nos oferecer. Então, fica agora aí a bola com o professor Henrique, vai falar sobre a herança filosófica do Ocidente e a sua relação com o conservadorismo. Obrigado, Guilherme. Olha só, gente, a aula, o tema da aula é a herança filosófica ocidental, né? E eu emendaria, e a sua decadência, né? A herança filosófica ocidental, que é essa que nós reconhecemos e queremos conservar. Este é um curso sobre os fundamentos do conservadorismo, portanto, nós queremos conservar aquilo que é bom e jogar fora aquilo que não presta, né? Então, falemos então sobre a herança filosófica ocidental e como ela entrou em decadência e gerou tudo isso aí que nós estamos vendo, né? Não é novidade que o Ocidente está em crise, e é uma crise profunda em todos os aspectos, tá? Vocês sabem disso. Todos nós sofremos as consequências dessa crise. Só que ela tem elementos inéditos, tá? Todas as épocas, por assim dizer, se julgaram
numa crise, né? Todas as épocas reclamaram da vida e a nossa não é diferente, né? Nós sempre falamos, olha só essa crise, que coisa terrível. Todas as épocas também fizeram isso. Mas por que a nossa é diferente? Porque a nossa tem elementos inéditos. E quem apontou um desses elementos inéditos foi o grande Papa Bento XVI. Tá? No famoso discurso do Papa Bento XVI perante o parlamento alemão, tá? Se vocês não conhecem esse discurso, podem encontrá-lo lá no site do Vaticano. O discurso completo é uma coisa maravilhosa. Recomendo a todos que leiam o discurso na íntegra. E ele ali diz que a nossa época testemunha um abandono quase completo da moral tradicional. E ele então acusa, tá, que nós estamos sob o jugo de uma ditadura do relativismo. São as palavras do Papa. Não sou eu que estou falando. Ditadura do relativismo. E essa ditadura do relativismo na qual nós nos encontramos, ela é resultado de uma corrosão progressiva dos pilares da civilização ocidental. E quais são os pilares da civilização ocidental que o próprio Papa apontou no discurso? A filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. São esses três pilares que fundamentam o Ocidente, segundo o Papa, né? Ou seja, toda a herança que nós recebemos dos gregos em termos de razão, de filosofia, de pensamento, tá? O direito romano, as instituições políticas romanas, as leis romanas que moldaram as nossas leis ocidentais e a nossa tão combalida moral judaico-cristã, atacada diuturnamente, sem cessar, aí por todos os meios, né? Então, nós veremos como se deu essa decadência do Ocidente, como é que o Ocidente mergulhou nesse abismo do relativismo, e nós veremos então, por meio da decadência da filosofia, identificando onde se deu a decadência da filosofia e, por consequência, essa decadência da filosofia que arrasta também a moral e o direito, porque o direito está dentro da moral, né? Quem fez faculdade de direito sempre ouviu ali a cantilena de que o direito é separado da moral, o direito não tem nada a ver com a moral, são duas coisas distintas. Mentira! Mentira! O direito é uma parte da moral, o direito está dentro da moral, ele não é independente da moral. Então, sendo a filosofia, tá, uma ciência geral que abarca todas as demais ciências, e ela também é serva da teologia, né? A filosofia é a rainha das ciências, porque ela abarca todas as demais ciências e ela serve à teologia que está acima dela, que lida com o fato revelado, com as verdades que o próprio Deus nos revelou. Isso é a filosofia. Então, meus caros, quando a filosofia se degenera, entra num processo de decadência, ela tem o poder de arrastar com ela todas as demais ciências, ciências que lhe são subalternas. Isso, meus caros, porque existe uma arquitetura epistemológica. O nosso conhecimento comporta uma arquitetura epistemológica. Todas as ciências têm o seu lugar epistêmico, ou seja, o conhecimento humano ele é separado de acordo com os graus, as hierarquias próprias, os campos do conhecimento, e tudo isso está interligado. É isso que eu estou chamando de arquitetura epistemológica. É simplesmente a organização do conhecimento humano. E a filosofia, ela abarca todas as demais ciências nesse plano arquitetônico. Por exemplo, o que eu acabei de falar. O direito, ele é uma parte da ética, ou se você quiser, moral. Ética é sinônimo de moral, tá? O direito, ele faz parte da ética, que por sua vez é uma disciplina da filosofia. É uma ciência que pertence à filosofia, tá? Então, a decadência filosófica, ela afunda também com ela a moral e o direito, tá? Que são aqueles três pilares que o Papa mencionou no famoso discurso. E o que é filosofia, numa rápida definição? É conhecer a realidade.
o professor Olavo diz que é a unidade do conhecimento na unidade da consciência, né? Ele define filosofia desta forma. E a filosofia, então, né, eu disse que é conhecer a realidade, portanto, ela tem dois pressupostos. Dois pressupostos. Conhecer a realidade vai me dizer o seguinte: primeiro, deve haver uma realidade que possa ser conhecida. Segundo pressuposto, que seja possível que eu a conheça. Primeiro, deve haver uma realidade objetiva, cognoscível, que pode ser conhecida por nós. E segundo, que seja possível ao intelecto humano conhecer essa realidade, contemplá-la e conhecê-la tal como ela é, de modo objetivo. Esses são os pressupostos da filosofia. E toda a tradição filosófica antiga e medieval, porque os filósofos medievais, culminando com Santo Tomás de Aquino, eles receberam ali a herança filosófica grega e elevaram à perfeição com o fato revelado, né? Com a adição do cristianismo, né? E todo aquele patrimônio intelectual grego foi elevado à perfeição, tá? Por São Tomás de Aquino. Depois de São Tomás de Aquino, do final da Idade Média em diante, foi só decadência. Tá? Esse é o resumo da história da filosofia, em rápidas palavras. Então, toda essa tradição filosófica antiga e medieval, que o Guilherme bem conhece também, ela sempre admitiu esses dois pressupostos que eu acabei de mencionar, que existe uma realidade objetiva e que nós podemos conhecê-la. Tá? Ou seja, essa tradição ela sempre afirmou que conhecer algo é o ato pelo qual o objeto que se mostra o meu conhecimento, o ato pelo qual esse objeto é assimilado no sujeito que conhece. E ele é assimilado por meio do intelecto, por meio da inteligência, por meio da razão. E assim eu formo uma imagem inteligível daquele objeto. É como se fosse uma imagem especular, uma imagem do espelho, tá? A imagem refletida no espelho, ela reflete exatamente o que o objeto é. O espelho pode estar sujo, pode estar manchado, o ar pode estar meio enevoado e eu não consigo ver direito o reflexo, mas mal ou bem o reflexo estará lá. E ele reflete aquilo que o objeto é. Quando eu reflito um objeto no espelho, ele mostra o que o objeto é de verdade. Né? Ele pode ser uma imagem mais nítida e pode ser uma imagem ruim, mas ele reflete o que o objeto é na realidade objetiva. Tá? Então, assim também são as imagens mentais, os conceitos que nós formamos no nosso intelecto quando nós contemplamos a realidade e conhecemos os entes. Tá? E aí, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma realidade da qual eu faço parte e que ela pode ser conhecida. O grande Aristóteles, tá? O filósofo grego, e São Tomás de Aquino, que é um continuador de Aristóteles, tá? E que acrescentou coisas maravilhosas à filosofia de Aristóteles, fez contribuições notáveis. Tá? Eles diziam o seguinte: o intelecto abstrai das impressões sensíveis recebidas a forma inteligível da coisa. E nós fazemos isso por meio do intelecto. Né? E esse conceito que nós formamos no intelecto, que é imaterial, como a alma, a nossa alma também é imaterial, os conceitos que a alma forma são imateriais também, existe uma conaturalidade, esse conceito pode ser dito verdadeiro. Tá? Se tudo funcionou bem, ele é um objeto do conhecimento e o conceito formado a partir daí pode ser dito verdadeiro. E aí Aristóteles tem aquela famosa definição dele na metafísica, a definição de verdade. Ele diz que verdade é a correspondência entre o pensamento e a realidade. Verdade. O que é verdade, segundo Aristóteles? A correspondência entre o meu intelecto, entre os conceitos que eu armazenei no meu intelecto, tá? E a realidade que eu contemplei. Se existe essa correspondência, ou seja, se o meu intelecto é um espelho que está refletindo, mal ou bem,
ele está refletindo os objetos reais, eu tenho verdade nisso aí. Essa é a definição aristotélica de verdade. Então, essa crença do sujeito cognoscente, né? Ou seja, quando eu formo os conceitos, eu tenho crenças, eu sei como são os objetos. Se essa minha crença ela é justificada por razões sólidas, eu chego então à clássica definição de conhecimento que Platão dá no diálogo Teeteto. E como é que Platão define conhecimento lá no Teeteto? Conhecimento é a crença verdadeira justificada. É a crença verdadeira justificada. Ou seja, eu tenho uma crença verdadeira porque os meus conceitos refletem a realidade. Isso é uma crença verdadeira e eu posso justificá-la. Eu posso fornecer razões para sustentá-la de modo argumentativo. Isso é conhecimento verdadeiro, segundo Platão. Eu já citei aqui São Tomás de Aquino, Platão e Aristóteles. Estamos bem, né? Então vamos continuar. Isso vale. Quais são as ferramentas que eu uso? As ferramentas, os primeiros princípios da razão teórica ou da razão especulativa, as leis da lógica. Isso no campo do conhecimento teórico. E no campo do conhecimento prático? O que é o conhecimento prático? O que eu devo fazer com a minha liberdade? Deus me deu livre-arbítrio. O que eu faço a partir daí? Quais são as regras que vão reger a minha conduta? Eu vou me orientar através do quê? Isso é a razão prática. As leis que determinam a minha conduta, as leis morais, a nossa moralidade. A moralidade individual, pessoal, social, no âmbito da família, no âmbito da sociedade, no âmbito da vida privada. Isso é a razão prática. E São Tomás de Aquino vai falar também dos primeiros princípios da razão prática. Fazer o bem e evitar o mal. Nós devemos fazer o bem e evitar o mal. E aí nós vamos descobrir que bens são esses que nós devemos fazer. São as leis morais. O que eu devo fazer? O que eu devo seguir? Eu devo respeitar a vida do meu próximo, a propriedade do meu próximo. Eu não devo cobiçar a mulher do meu próximo, respeitar as coisas alheias, dar sempre bom testemunho, falar a verdade, nunca prestar falso testemunho, honrar pai e mãe, honrar sobretudo a Deus, servi-lo e amá-lo. Essa é a lei moral da vida humana. Tá? Então, esses conhecimentos, esses princípios primeiros da razão teórica e da razão prática, as leis da lógica e as leis da moralidade, eles são intrinsecamente justificados. Tá? E a partir deles eu extraio conclusões sólidas e válidas e justificadas, como Platão fala no Teeteto. São crenças verdadeiras justificadas. Isso é o conhecimento humano, isso é a filosofia, meus caros. Então, isso não quer dizer que o intelecto não possa errar. O intelecto pode errar. Ou porque o objeto do conhecimento é muito complexo, ou porque ele tem uma elevada perfeição e eu não consigo alcançar todos os aspectos dele, ou pelos influxos das paixões sensitivas. Eu posso estar com a minha consciência, com o meu conhecimento, com a minha vontade, com o meu intelecto entorpecidos pelas paixões sensitivas que sobem para a minha alma a partir do corpo. Né? O sujeito que é viciado, que é viciado, por exemplo, em sexo, o sujeito que é viciado em pornografia, o sujeito que é viciado em falar mentira, tantos e tantos vícios morais que nós podemos pensar aqui, essas paixões da alma podem comprometer o conhecimento da realidade. O intelecto pode errar. E, além disso, a filosofia ela sempre vai ser uma forma de docta ignorância. Ou seja, aqui é um paradoxo, né? Uma ignorância sapiencial, né? A filosofia é uma forma de ignorância sapiencial. Né? É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu posso conhecer alguma coisa, eu tenho que reconhecer que eu não conheço tudo. Eu conheço alguma coisinha da realidade, mas eu devo reconhecer, se eu quero ser um autêntico filósofo, que eu não posso conhecer tudo. Eu não posso esgotar a realidade, eu não posso conhecer todas as coisas. Tá? Então, eu não estou dizendo que o intelecto humano é superpoderoso, capaz de conhecer tudo, de perscrutar todas as realidades. Não é disso que eu estou falando. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Mas, sim, nós podemos contemplar uma realidade objetiva que está lá fora e conhecê-la objetivamente.
Isso nós podemos fazer, e quem nos deu essa capacidade foi o próprio Deus. Ele nos dotou de potência intelectiva. E muitos não usam essa potência, querem viver como animais, apenas no plano sensitivo, no plano das paixões da alma, das paixões sensitivas. Não querem usar o intelecto, não querem usar a vontade, a razão, as potências superiores que Deus nos deu. Querem viver uma vida subhumana, animalesca. Esse é o mundo moderno, meus caros. Tá? Então, o desejo, além disso tudo, tá? Os gregos falavam das potências naturais. Tá? Só que Platão e Aristóteles não conheciam o evangelho. Eles vieram antes. E, portanto, eles só podiam falar disso de uma forma... Eles só podiam fazer uma teologia natural. E eles fizeram uma teologia natural. São Tomás de Aquino, de posse da revelação evangélica, faz agora uma teologia sobrenatural. Com os dados da revelação, ele usa a ferramenta da filosofia e eleva essa filosofia grega até o plano da perfeição para tentar entender as realidades sobrenaturais que nos foram reveladas no Evangelho. Então, os gregos já sabiam que nós temos um desejo natural por Deus, por aquilo que está além, pela transcendência. Os gregos já sabiam disso, tá? Mas eles não tinham a revelação. E os gregos já sabiam que nós aspiramos naturalmente à imortalidade. Os gregos escreveram páginas belíssimas, tanto da filosofia quanto da literatura, sobre essa aspiração à imortalidade. Era o grande desejo dos guerreiros, Aquiles, né? E depois Odisseu encontra Aquiles lá no Hades, né? Ele era um espectro, uma sombra daquele grande guerreiro que ele foi, né? Porque os gregos não conheciam a vida eterna que foi revelada por meio de Jesus Cristo, né? Então, Aristóteles já falava na metafísica que essa aspiração da imortalidade do homem nos leva a perquirir as causas das coisas. Nós investigamos as causas e nós não sossegamos até que nós sejamos elevados até a causa primeira, até o motor imóvel, até o ato puro, aquele que confere existência a todas as coisas, aquele que criou a realidade. O nosso intelecto, essa nossa aspiração de conhecimento, ela não para até que seja elevada a essa causa primeira. E é isso que Aristóteles faz na metafísica, só que ele faz de modo parcial e imperfeito. São Tomás de Aquino pega essa metafísica aristotélica e eleva à perfeição, né? Então, meus caros, vejam a beleza desse patrimônio intelectual, dessa tradição filosófica que nos foi legada pelos gregos antigos e pelos medievais. Só que agora vem a parte ruim, agora vem o segundo capítulo da minha aula. Essa belíssima tradição da qual eu falei, ela foi completamente abandonada pela modernidade. E aí eu me socorro agora de uma filósofa contemporânea chamada Hannah Arendt. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar da Hannah Arendt, vale muito a pena ler. Ela escreveu muito sobre o totalitarismo, sobre os horrores totalitários, sobre o antissemitismo. E ela, quando ela contemplou esses horrores totalitários, ali do nazismo, do comunismo, ela se coloca perplexa diante desses horrores, dessas atrocidades que o século XX produziu, tá? Não só em termos de guerras, porque eu não sei se vocês sabem, as guerras do século XX, a primeira e a segunda principalmente, e todas as outras menores, elas mataram 3 vezes mais do que todas as guerras dos séculos precedentes somadas. Mataram 3 vezes mais. Só as guerras. E eu não estou falando do democídio. O professor Rummel, lá da Universidade do Havaí, fala do democídio. O que é democídio? É cometer genocídio contra a própria população em tempo de paz. Isso é o democídio. Tá? Então, essa contabilidade macabra do democídio, ela está excluída das guerras. Vamos fazer contabilidade macabra, então? O nacionalsocialismo, ou seja, a versão nacionalista do socialismo,
que é conhecida como nazismo. O nazismo matou 10 milhões. E o comunismo? Você pega o nazismo e eleva ao quadrado. O comunismo matou 100 milhões de pessoas. A sua própria população, os seus próprios súditos em tempo de paz. 100 milhões de pessoas, Henrique. fora as guerras. Eu não estou falando de morto em batalha. Então, o século XX foi uma tragédia sem precedentes. E a Hannah Arendt, então, ela se coloca perplexa e ela se pergunta, ela se faz a seguinte pergunta: bem, as ideologias modernas que produziram esse banho de sangue, elas devem comportar algo que está muito errado. Elas devem conter um erro fundamental. É a pergunta que ela se faz. E aí, ela vai investigar esse erro fundamental para tentar localizá-lo, e ela vai retroceder na história e vai localizar esse erro onde? Entre os séculos XVI e XVII, no alvorecer da filosofia moderna. Tá? Henrique, Justamente a época que prenuncia o gigantesco desenvolvimento das ciências naturais. Diga, Guilherme. só uma dúvida. Nessa contabilidade macabra, você está colocando também as vítimas do aborto ou não? Você está pensando, porque ainda tem as vítimas do aborto, né? Meu querido amigo Guilherme, muito obrigado por me lembrar do pior dos holocaustos, o holocausto silencioso do aborto. O holocausto silencioso do aborto. O bebê inocente, indefeso no útero da mãe. Tá? É trucidado, é esquartejado, é feito em pedaços por uma tesoura cirúrgica. E ele emite um grito silencioso. Ele não tem meios de defesa. Se vocês virem uma ultrassonografia de um aborto, vocês vão ficar horrorizados. O bebê tenta fugir da tesoura cirúrgica que corta o bracinho, que corta a perninha, que decapita o bebê. Ele tenta fugir, ele tenta gritar, só que ele não consegue gritar. É o grito silencioso, é o pior dos holocaustos, o holocausto cometido contra pessoas totalmente inocentes, indefesas, que nada fizeram, tá? Que não tiveram sequer o direito de nascer, que é o primeiro e mais importante direito natural da pessoa. Então, vejam o holocausto, o tamanho dos holocaustos. Eu falei de guerras, eu falei de genocídios, que o professor Rummel chama de democídios, e agora o Guilherme lembrou o aborto. O aborto. Qual foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto? A O Rússia. aborto sempre existiu na história da humanidade, sempre se fez aborto. Tá? Agora, qual foi o primeiro país do mundo a legalizar, a dizer que isso era certo, a colocar isso na lei? Foi a União Soviética. Depois da Revolução Comunista, uma das primeiras medidas da Revolução foi legalizar o aborto na União Soviética. Então vejam a tragédia do século XX. E Hannah Arendt vai dizer onde está o erro fundamental. E ela vai dizer que o erro fundamental é a alienação do homem frente ao mundo. A alienação do homem frente ao mundo. E ela vai dizer que a expressão mais concisa desse erro fundamental é o de omnibus dubitandum est, que é uma expressão latina de Descartes, que se traduz da seguinte maneira: tudo é duvidoso. Tudo é duvidoso. De omnibus dubitandum est. De tudo se pode duvidar. De tudo se pode duvidar. Tudo é duvidoso. Ou seja, não há certezas, não há conhecimento objetivo. Essa é a dúvida metódica de Descartes, né? Que é totalmente diferente de um ceticismo natural de todo mundo que raciocina. É totalmente diferente disso. É uma coisa profundamente radical e que rompe com a tradição filosófica grega e medieval. Tá? Então, a partir daí, a evidência dos sentidos, aquela confiança que nós temos nos dados que nos chegam pelos sentidos, e a própria razão que vai trabalhar esses sentidos e formar os conceitos, tá? O processo que eu expliquei no início, isso tudo vai ser questionado, vai ser posto entre parênteses. Opa, vamos ver com calma isso aqui. Isso aqui tudo é duvidoso, vai dizer Descartes. Ou seja, ele vai desconfiar da nossa capacidade de conhecer.
Esta é a base do mundo moderno. E a Hannah Arendt vai dizer, aqui está o erro fundamental que levou a todo esse genocídio. Ou seja, aquela veracidade da nossa relação com a realidade. O que eu disse? Que a verdade é a correspondência entre o intelecto, entre a inteligência e a realidade que o intelecto contempla, que ele concebe, que ele entende. Isto é verdade. Quando há essa correspondência, a imagem do espelho, que reflete o objeto conhecido. O nosso intelecto é o espelho. Quando há essa relação de veracidade, tá? Nós conhecemos as coisas. E o que Descartes vai dizer? Vai colocar isso em xeque. E quando ele põe isso em xeque, cai também, junto com isso, cai também toda a metafísica e toda a teologia. Tá? Ele joga a metafísica por terra e a teologia também. Vocês vão ler, se vocês lerem as meditações metafísicas de Descartes, é ele duvidando de tudo o tempo todo. Essas são as meditações metafísicas de René Descartes. Né? Ele até diz assim, não, será que um gênio maligno está me enganando? O mundo é produzido por um gênio maligno, um demiurgo, que criou essas impressões e está me enganando. A modernidade, meus caros, entra numa loucura que não tem fim. Tá? E termina nesse genocídio, nas guerras, nos genocídios contra a população inocente em tempo de paz, no holocausto invisível do aborto. A tragédia começa onde? Na corrupção da filosofia, na corrupção do pensamento. Tá? E aí, essa dúvida moderna, ela acaba com a filosofia, ela mergulha o Ocidente onde? No relativismo, no abismo do relativismo que o grande Papa Bento XVI apontou perante o parlamento alemão. E aí, o que a modernidade vai concluir? Que nós não podemos conhecer nada de modo objetivo. Tudo é subjetivo. Tudo depende do sujeito cognoscente. Tudo é relativo. Tá? Ou seja, o homem se torna a medida de todas as coisas. Né? Naquela famosa citação do sofista Protágoras. Né? Protágoras foi um famoso sofista da Grécia Antiga. E ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. E aí a modernidade vem e resgata esse erro dos sofistas que foram refutados por Platão, por Aristóteles. A modernidade pega o erro do sofista e consagra como a pedra fundamental da filosofia moderna. É isso que faz a modernidade. E aí esse modernismo é um tumulto insano, uma fábrica de doutrinas absurdas, em que a única constante é a perene ditadura do relativismo, essa ditadura do relativismo que não tem fim, como acusou o Papa Bento XVI. E, meus caros, eu digo para vocês, nenhum dos antigos pretendeu criar um sistema de certezas. Nenhum dos antigos disse, nós podemos conhecer tudo. Pelo contrário, tá? Eles diziam que as coisas elas não são totalmente cognoscíveis para nós, que a realidade ela encerra algo de misterioso e que elas só são cognoscíveis em alguma medida porque elas foram criadas por Deus. As coisas foram criadas por Deus, pela inteligência divina. E como nós também somos dotados de inteligência e há uma conaturalidade entre a nossa inteligência e a inteligência divina, é por isso que nós somos capazes de conhecer as coisas em alguma medida. Tá? E por causa deste mesmo fato, tá? Ou seja, pelo fato de as coisas terem sido criadas por Deus, é também por isso que nós não podemos conhecê-las na sua totalidade. Nós não podemos abarcar as coisas na sua totalidade e conhecê-las em absoluto. Pois só Deus que as criou pode conhecê-las de modo absoluto. Nós não. Então, o que isso quer dizer? Que as coisas, o nosso conhecimento humano, ele sempre será limitado. Ele sempre será parcial, precário, imperfeito, até mesmo no céu. Tá? Nós nunca vamos conhecer tudo a respeito de Deus. Porque para você conhecer tudo a respeito de Deus, você precisa ser Deus. Só o Pai só o Filho conhece o Pai perfeitamente. Só o Pai conhece o Filho perfeitamente.
e o Espírito Santo, né? Só as pessoas divinas se conhecem perfeitamente. O homem nunca conhecerá tudo a respeito de Deus, simplesmente porque ele não pode ser Deus. Tá? Então, mesmo aqui na Terra, nós não podemos conhecer a realidade criada. Tá? E aí, São Tomás de Aquino vai dizer, lá no comentário ao Credo, nenhum filósofo até hoje foi capaz de abarcar sequer a essência de uma mosca. Nem sequer a essência de uma mosca. E o mesmo São Tomás de Aquino que diz, a inteligência penetra até a essência das coisas. Ele diz isso lá na Suma. A nossa inteligência penetra até a essência das coisas. É o mesmo São Tomás de Aquino que diz, lá no De Veritate, as essências das coisas nos são desconhecidas. Ué, mas como assim? Na Suma ele diz que o nosso intelecto penetra até a essência das coisas e no De Veritate ele diz que as essências das coisas nos são desconhecidas? Parece uma contradição, um paradoxo. Mas é isso mesmo, meus caros. O nosso conhecimento é limitado, é parcial, é imperfeito. E aí, Chesterton, tá? O grande Chesterton, que vocês já devem ter ouvido falar, o grande pensador católico, boa, Guilherme, esse grande Chesterton aí, que escreveu essa maravilhosa biografia de São Tomás, lançada pela minha biblioteca católica, né? Então, Tomás, ele era... o Chesterton dizia que Tomás era o antídoto contra essa cultura da desconfiança moderna. Tomás era o antídoto contra essa cultura da desconfiança moderna, contra essa cisão entre sujeito e objeto que se formou na modernidade. Ou seja, existe um profundo abismo que a modernidade colocou entre sujeito e objeto. Eu não tenho acesso à realidade lá fora. E aí Chesterton vai dizer que Tomás é o antídoto contra essa fábrica de loucos que a modernidade se tornou. E ele vai dizer que Tomás ele se funda sempre naquela convicção universal e comum de que ovos são ovos. Né? E aí no provérbio inglês, eggs is eggs. Né? É is mesmo, não é are não. Eggs is eggs. Né? Ovos são ovos, não são outra coisa. E Tomás de Aquino acredita nisso. Né? Ou seja, as coisas são o que são, embora elas sempre contenham alguma dose de mistério, algum aspecto incognoscível, inacessível para nós. Né? E aí, a conclusão é a seguinte, ou o ato primário do conhecimento de qualquer realidade é um ato real, verdadeiro, ou nunca nós poderemos conhecer nada. E nós nem poderemos formular as questões. E nós nem poderemos tampouco existir intelectualmente, pretender fazer qualquer exercício intelectual. Porque eu me encerro num cárcere egoísta, ególatra, e eu digo, eu não posso conhecer nada lá fora. Então eu não posso nem existir intelectualmente, eu não posso nem fazer filosofia. Não é difícil enxergar, meus caros, que isto, a modernidade, a filosofia moderna, é a morte da filosofia. Ou seja, é preciso que nós resgatemos essa ponte entre o nosso espírito e a realidade lá fora. Realidade essa que nós podemos conhecer sim. É o que Chesterton chamava de senso comum. Ou seja, o primeiro ato do intelecto é o conhecimento de alguma coisa, um conhecimento real e verdadeiro. Isso não quer dizer que é um ato perfeito nem definitivo. E aí, reconhecendo essa precariedade, a modernidade conclui que não há nada de definitivo e não há conhecimento objetivo. É claro que a modernidade, depois disso tudo que eu falei, eu espero que fique claro que a modernidade ela padece de uma híbris prometeica, né? De uma ambição prometeica, que é a seguinte: ou se conhece tudo, ou não se conhece nada. Né? É uma birra de criança mimada. Imagina a criança mimada fazendo uma birra, né? Ou eu quero tudo, ou eu não quero nada. Né? A criança mimada que faz esse tipo de birra, né? O homem moderno faz isso. Ou eu conheço tudo,
ou eu sou capaz de conhecer tudo, ou então também eu não quero conhecer nada. Né? Meu Deus, que birrinha é essa? Isso é uma birrinha filosófica, isso é uma infantilidade. Tá? Então, a modernidade ela sempre oscila entre a pretensão de manipular a pedra filosofal, né, por meio do discernimento da totalidade do real, né, ou eu conheço tudo, né, e isso se manifesta onde? Por meio desses esquemas ideológicos reducionistas. Por exemplo, o marxismo, que vai dizer a pedra filosofal são as classes sociais, as relações econômicas entre as classes sociais. Isso explica a realidade inteira. E aí ele faz toda uma filosofia, uma sociologia, tá? uma filosofia da história a partir da economia. Ele reduz tudo ao aspecto econômico. Isso é um esquema ideológico reducionista. É essa ambição moderna de dominar a pedra filosofal do conhecimento da realidade, de querer conhecer tudo por meio de uma chave única explicativa. E qual é a tendência oposta? A modernidade oscila entre as duas. A tendência oposta é, então eu não posso conhecer nada. É o desespero cético. Esse desespero cético que rejeita o conhecimento dos antigos, conhecimento limitado, precário, imperfeito. E aí se perde a noção do mistério. E esse desespero cético está, por exemplo, em Kant. Kant que diz que nós não podemos conhecer a coisa em si, nós não temos acesso à realidade, mas ele acaba descrevendo objetivamente todo o aparato cognitivo humano. Meu filho, peraí, como é que você diz que não pode conhecer a coisa em si e você descreve, faz uma teoria do conhecimento explicando como o homem conhece as coisas, os fenômenos? Né? Peraí, você está fazendo uma descrição objetiva de si mesmo. Né? Então, como é que você não tem acesso à coisa em si? E você diz que essa descrição é universalmente válida, vale para todos os homens. Esse desespero cético está também em David Hume, tá? Que vai negar o princípio da causalidade. Ora, eu queria ver um juiz humeano, né? Que vai dizer o seguinte, ó, se eu matar uma pessoa, eu vou dar um tiro no meu vizinho aqui, suponhamos. E aí eu vou ser julgado por homicídio. Se o juiz for adepto da filosofia de Hume, ele vai dizer, não há relação de causa e efeito entre o tiro que o Henrique deu e a morte do vizinho dele. Não há relação de causa e efeito, porque David Hume nega o princípio da causalidade. Vejam o tamanho da loucura. Esse desespero cético está, por exemplo, em Nietzsche. Nietzsche diz textualmente, as verdades são ilusões. Não há verdades. As verdades são ilusões. Ele diz isso. E aí a pergunta que se coloca é, isto que ele acabou de dizer é verdade? É verdade que não há verdades? Então vejam, meus caros, que os relativistas eles não vivem de acordo com as suas premissas, porque o relativismo não se sustenta. Imagina o relativista no médico, o médico relativista dizendo, você tem qualquer doença, pode tomar qualquer remédio. O relativista nessa hora não é relativista. Ele quer saber o diagnóstico exato, objetivo, e ele quer saber qual é o tratamento objetivo que ele deve seguir. Imaginem se o gerente do banco diz para o relativista, ele vem reclamar assim, ô gerente, olha só, eu tinha 10 mil reais na minha conta, agora só tem 100 reais. E o gerente diz assim, não, isso é relativo. Essa verdade é relativa. Né? 10 mil, 100, tanto faz. A verdade é relativa. Né? Não, o relativista não vai aceitar isso, porque nessa hora ele não é relativista. Ele quer os 10 mil reais na conta dele. Objetivamente. Então, a ideia de que o sujeito é o único polo seguro do conhecimento da realidade, né? Se é que existe realidade, tá? Ou seja, que esse sujeito é a medida de todas as coisas, que ele até mesmo condiciona essa realidade, essa é a nota marcante da modernidade, né? Que é essa escola de suspeita, a modernidade filosófica é essa escola de suspeita inaugurada por Descartes. Né? Ou seja, a modernidade é uma prisão dentro do próprio ego, é uma alienação do homem frente ao mundo. Né? E esse relativismo, como eu disse no início,
ele alcança também a moral e o direito, que são aqueles 3 pilares que o Papa Bento XVI citou. Tá? Ou seja, aqui eu lembro também que tudo isso tem antecedentes medievais, né? O nominalismo, que diz assim, essas coisas universais que vocês dizem, né? Por exemplo, a humanidade, a crença de que existe uma essência comum partilhada por todos nós humanos. Isso não é uma coisa real, não. Isso não existe. Isso é só um nome, é só um flatus vocis, é só um som que você emite, uma palavrinha que você inventou para designar um conjunto de indivíduos. Tá? Só que isso que você chama de humanidade não existe. Só existem indivíduos particulares, atomizados, que não têm conexão entre si, ou seja, não partilham da mesma humanidade. Isso foi engendrado lá no final da Idade Média. E isso colocou a possibilidade para a filosofia moderna. E agora eu vou falar de um outro erro, já que eu mencionei o direito, né? Ou seja, os antigos, eles sempre acreditaram que a realidade objetiva, ela comporta também, além das leis físicas, exemplo, a lei da gravidade, as leis físicas, químicas, ela comporta também leis morais que são tão naturais quanto aquelas leis físicas. A lei da gravidade, as leis químicas. Essas leis morais, elas são tão naturais quanto essas, porque elas emanam da realidade criada e elas são cognoscíveis. Nós podemos contemplar a realidade e extrair dessa contemplação da realidade leis morais que vão reger a nossa conduta. E nada disso depende da nossa vontade humana. Tá? Ou seja, essa é a doutrina da lei natural, que São Tomás de Aquino vai definir como a impressão da lei eterna na criatura racional. Deus sabe que nós somos inteligentes, ele deu inteligência a nós. E ele deixou o seu carimbo na nossa inteligência, a sua marca, a sua impressão. São Tomás de Aquino usa essa palavra, impressão. Tá? Ou seja, a sua lei eterna, a lei eterna que existe no próprio Deus, quando ele nos cria, quando ele cria a realidade, quando ele cria o ser humano, ele deixa ali uma sombra, uma impressão dessa lei eterna. E isto nós chamamos de lei natural. São as leis que regem a nossa conduta. As leis da moralidade. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, adorar a Deus acima de todas as coisas. Isso tudo é de lei natural. Os antigos e medievais sempre acreditaram nisso. Né? Por exemplo, o homicídio. Se o Código Penal for revogado, o homicídio passa a ser correto? Deixa de ser errado matar uma pessoa inocente? É claro que não, porque o caráter mau, errado, perverso, criminoso do homicídio, ele não está fundado na lei positiva, no Código Penal, ele está fundado na natureza, na realidade das coisas. E com a modernidade, Deus é banido e a lei natural é negada. A lei natural que é racional. E aí o que a modernidade vai dizer? Que o certo e o errado, o bem e o mal, não se determinam mais pela natureza das coisas, e sim pela vontade arbitrária. É a vontade arbitrária do homem que vai determinar o caráter certo e errado das nossas ações. Ou seja, isso vai descambar para um relativismo moral em geral e também para um relativismo moral do ponto de vista jurídico, tanto da moralidade pessoal quanto para o direito também. É por isso que eu falei que a modernidade filosófica, ela arrasta para o abismo do relativismo também a moral e o direito, porque o direito está dentro da moral. Tá? Então, esse voluntarismo relativista, que tem as suas raízes medievais também, tá? Ele vai ser, por exemplo, a causa dos horrores totalitários, tá? que geraram a perplexidade da Hannah Arendt. Então, tudo que Hitler fez, tudo que Stalin fez, todo o genocídio que eles perpetraram, estava amparado pelo direito positivo, pelas leis escritas, pelos regulamentos internos do Partido Nacional Socialista, pelos regulamentos internos do Partido Comunista Russo. Tudo estava amparado pelo direito positivo. Foram ordens legais, válidas, mas profundamente contrárias à lei natural, ofensivas à lei natural, que são essas regras morais
que eu encontro na realidade objetiva e que eu não posso revogar de modo algum. Nenhum homem tem poder para revogar a lei natural. A modernidade, ela desvincula a liberdade da verdade. O que disse a Revolução Francesa? Liberté. Os antigos e medievais sempre souberam que a liberdade estava intrinsecamente atrelada à verdade. Não existe liberdade sem verdade. E o que a modernidade faz? Ela rompe esse vínculo. E aí eu sou livre para ser o que eu quiser. Eu posso escolher o meu gênero. Eu posso escolher milhares de gêneros possíveis. Eu sou livre para abortar. Eu posso matar o bebê no útero da mulher. Eu sou livre para isso. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso é a liberdade desvinculada da verdade. A verdade que eu encontro nas coisas, na natureza, na lei natural que Deus colocou quando Ele criou o mundo. A liberdade, ela não é um valor em si mesmo. Ela precisa estar atrelada à verdade. E a lei natural moral é a verdade. A verdade que eu encontro nas coisas, na minha própria natureza, observando a minha natureza humana. Eu encontro ali as regras que regem a minha conduta, que devem regi-la. E aí, meus caros, eu termino dizendo o seguinte, fazendo um apelo. Vamos reaprender com a sabedoria antiga e medieval. Vamos romper com essa nefasta ditadura do relativismo moderna. Vamos resgatar o verdadeiro conservadorismo. E o que é o verdadeiro conservadorismo? É a tradição, que vem do latim traditio. O que é tradição em latim? É transmissão, entrega. Ou seja, eu conservo a herança que eu recebi dos antigos e medievais. Eu posso excluir aquilo que não serve, tá? Também não é para aceitar o pacote completo, não é disso que eu estou falando. Eu conservo a herança que eu recebi, eu aumento o patrimônio e valorizo o patrimônio que eu recebi em herança. E, por fim, eu transmito esse patrimônio às próximas gerações. Isso é tudo, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Excelente, Henrique. Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou ativar os comentários aqui para as perguntas e dúvidas. Pessoal, quem tiver perguntas, eu queria só fazer 2 indicações de leituras para quem quiser explorar um pouco mais esses 2 elementos que você mencionou. Faltam 2 minutos para acabar a live. Você teria mais uns 10 minutos, Henrique, para a gente reabrir e tirar as dúvidas? Tenho. Tá. Então, pessoal, prazer. Na hora que acabar aqui, eu vou reabrir a live para a gente poder seguir para o Henrique poder seguir tirando as dúvidas, tá? Mas 2 indicações bibliográficas, que é o livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que ele vai falar justamente isso, olha, esses valores, essa moral natural, ele existe em todas as culturas. Ainda que com imperfeições e com diferenças, né? Ele vai dizer, por exemplo, que, olha, exatamente, a abolição do homem. Quer dizer, ainda que em algumas culturas permitam, por exemplo, o homicídio em certas circunstâncias, você não pode chegar, não existe nenhuma cultura que permita que o sujeito simplesmente da cabeça dele chegue lá e assassine o vizinho. Isso nunca existiu, né? E a outra leitura que eu indicaria, que acho que também está muito em sintonia com a sua aula, é aquele livro do Giovanni Reale, O Saber dos Antigos. Um livrinho também belíssimo, que ele vai enfatizar justamente essa herança e como que a modernidade não dá conta de explicar essa bagagem belíssima dos gregos, dos romanos e dos medievais. Pessoal, falta 30 segundos aqui, voltem, que aí vocês podem tirar as dúvidas já ficam resolvidas. Eu vou fechar aqui a live e vou reabrir outra vez, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente.